Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos gravar mais um vídeo. Depois você pode acompanhar conosco Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 23, 24 e 25, diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos orar, vamos falar com Deus e após a oração nós vamos meditar no texto a seguir. Senhor, em nome de Jesus, pela fé, nós nos achegamos a Ti, porque está escrito em Tua palavra, posto que é necessário que aquele que se aproxima de Ti creia que o Senhor existe e que o Senhor se torna galardoador dos que o buscam. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, crendo que o Senhor existe, que nós oramos a um Deus que atenta a nossa súplica mediante o nome de Jesus Cristo. Então, Senhor, visita a casa dessa pessoa agora que nos ouve, Senhor. Visita a casa dela, Senhor. Esse lar que de repente se encontra tão conturbado, com problemas de brigas, desentendimentos entre pai e filho, irmão e irmã, marido e mulher. Senhor, problemas de vícios no lar, problemas em que tem tirado a paz dessa pessoa. Os demônios têm tido livre acesso à casa dessa pessoa. Mas pela fé nós nos achegamos a Ti e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança a casa dessa pessoa que nos ouve, Senhor. De tal forma que haja paz, que a Tua luz faça com que seja dissipada toda e qualquer obra das trevas. Ó Deus, faça-se presente na casa dessa pessoa, em nome de Jesus. Que o problema hereditário, a maldição hereditária seja quebrada, caia por terra, venha ruir todo e qualquer projeto de Satanás contra a casa dessa pessoa. Ó Deus de Israel, eu oro em favor dessa pessoa que nos ouve, Senhor, que de repente nos ouve em um leito de dor, em um hospital, e até mesmo em casa, Senhor, sofrendo com uma enfermidade que vem definhando a sua saúde. Restaura a saúde dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, restabelece, traga vigor físico, Senhor. Glorifica o Teu nome, ó Senhor Jesus, na vida dessa pessoa. Que o Senhor possa alcançá-la agora e que através dessa oração o Senhor dê a ela uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. Que o Teu Espírito Santo possa continuar abençoando a vida dessa pessoa. Senhor, eu oro em favor desse vídeo que estou gravando. Que não seja apenas o Denis falando, mas que seja o Senhor, o Espírito Santo, tendo livre acesso para nos instruir, nos exortar, nos ensinar. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, primeiramente o meu, Senhor. Que eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua compaixão. Eu apresento, Senhor, tudo a Ti, que tudo seja guiado e conduzido pelo Teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, que crer, diga amém. Graças a Deus. Amém. Antes de eu meditar com você, eu quero te pedir que você possa nos ajudar
curtindo o nosso vídeo, compartilha, não custa nada, compartilha nos grupos do WhatsApp, no feed do seu Facebook, no Stories, no seu status, enfim, nos ajude a propagar a palavra de Deus, certinho? Eu estava meditando aqui no Evangelho de Mateus e eu quero falar sobre a estratégia de Jesus. E isso é muito interessante. Por exemplo, hoje eu congrego na Assembleia de Deus, eu sou grato, louvo a Deus pelo trabalho dessa denominação que tem alcançado muitas pessoas, mas não é o forte da Assembleia de Deus trabalhar com culto de libertação e etc. Tem alguns pastores dentro da congregação que fazem respectivos cultos de libertação, oração de libertação, e eu penso que é muito importante. Porque, olha, o que não falta lá fora são pessoas sofrendo. O que não falta lá fora são pessoas que estão gemendo. E que, muitas das vezes, apenas eu falar de Jesus, falar da Bíblia, não as atrai. Não que a Bíblia, não que o Evangelho não seja suficiente, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. O Evangelho, a palavra de Deus é o que muda a vida das pessoas. Jesus fala assim no Evangelho de João, ele fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ou seja, a minha palavra é que te limpa, que te liberta. A minha palavra é que transforma você, é que faz você ser forjado, formado um novo homem, uma nova mulher, ter uma nova identidade, ter um novo caráter. É a palavra de Deus que faz isso para conosco. Mas é necessário você oferecer, nós que somos crentes, fiéis a Cristo, oferecer para o pecador lá fora, para o ímpio, é necessário nós oferecermos a ele um plano, oferecer a ele algo da parte de Deus. E não foi isso que Jesus fez no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o Senhor Jesus dá a ordenança aos discípulos e fala assim, olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, Jesus fala para os discípulos. Expelirão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farão mal. E tem outra passagem bíblica que ele fala assim, olha, vão lá, purifica leproso, cura enfermo, ressuscita mortos. De graças recebei e de graças dai. O crente, o verdadeiro cristão, o servo do Senhor, tem que entender que você não é apenas chamado para ministrar, não. Para ensinar. Nós temos que ir com intrepidez, impor as mãos sobre os enfermos e declarar cura. Nos achegar a Deus crendo que Ele existe, que se torna galardoador os que o buscam, se torna recompensador. Impor as mãos sobre o enfermo e falar seja livre, seja curado em nome de Jesus. Impor as mãos sobre o viciado e falar seja liberto do vício, que esses demônios que têm atuado na sua vida saia em nome de Jesus Cristo. Temos que agir com estratégia. Temos que ter estratégia. Você vê que aqui, esses 3 versos que eu li para você antes de eu orar, aqui fala que Jesus percorria toda a Galileia, ele estava ensinando nas sinagogas, e apregoando o evangelho. Ou seja, ele não estava apenas preocupado em expulsar demônio, ele estava assim pregando o evangelho. E curando toda sorte de doença, ou seja, todo tipo de doença ele estava curando. Ah, irmão Denis, mas era Jesus. Sim, mas ele nos ordena a isso. O que ele falou para os discípulos serve para nós, que cremos nele, que o aceitamos como Senhor e Salvador, que recebemos do seu Espírito Santo quando ele fala, ide e purificai leprosos, curai enfermos, ressuscitai mortos, expeli demônios, de graças recebei, de graças dai. Ou você pagou para ter o dom de Deus? Não, o que pagou o preço foi ele no madeiro, na cruz, no Calvário, quando verteu o puro e precioso sangue. Então, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes. Ou seja, o povo ouviu falar desse Jesus.
e trouxeram a ele os enfermos, os doentes, acometidos de várias enfermidades, ou seja, com todo tipo de enfermidade. E de várias enfermidades e tormentos, pessoas atormentadas, pessoas enfermas, endemoniadas, lunáticas e paralíticas. Olha só, pessoa enferma, atormentada, endemoniada, lunática e paralítico. E ele, Jesus Cristo, os curou. Aleluia. Olha o nosso Senhor agindo de estratégia. Aí você me pergunta, como assim, irmão Denis? Eu ainda não entendi o que você está querendo dizer com agir com estratégia. Você vai entender agora. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Numerosas multidões o seguiam. Seguiam por quê? Porque ele foi na sinagoga pregar a Torá? Porque ele foi pregar os profetas? Não, porque eles ouviram falar de alguém que curava. Então, quando nós vamos evangelizar, falar de Jesus, temos que, se for numa caixa de som ou no boca a boca, falar, olha, você que se encontra enfermo, Jesus Cristo pode te curar. Aquele problema lá na sua casa não é maior que Deus. O teu familiar depressivo, ou então você que se encontra com depressão, você pode ser livre. Eu estou preparando para ver se no sábado que vem ou na segunda-feira que vem, a minha esposa vai gravar um vídeo contando como ela se libertou da depressão que ela teve. Ela foi uma pessoa depressiva e ao ponto de quase morrer. O testemunho dela é muito forte. Foi antes dela se converter, obviamente. Foi antes de nós nos conhecermos. Então a gente tem que falar com autoridade, atrair essas pessoas. Temos que jogar o anzol espiritualmente falando. Aí quando esse povo começou a seguir Jesus por causa dos milagres, não era porque Jesus estava indo nas sinagogas da Galileia falar dos profetas ou falar da Torá, a lei de Moisés. Não. Eles o estavam seguindo. A multidão estava seguindo a Jesus porque ouviu falar que ele curava enfermo, os lunáticos, os paralíticos, os atormentados, os endemoniados, eram todos que se achegavam a ele, eram libertos. Aí no capítulo 5, verso 1, olha que glorioso. O Senhor Jesus, ele é a plena e total sabedoria. Ele é a própria sabedoria. E nós temos que o tomar como exemplo. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Olha só, ele começou o culto, expulsando o demônio, orando para curar os enfermos. Aí agora o culto entra para a parte principal, que é a parte da palavra. E é por isso, meu irmão, que eu acho muito estranho quando o pastor, ou quem quer que seja, vai começar a ministrar a mensagem e os irmãos, as irmãs, ficam andando de um lado para o outro no culto parecendo barata tonta. Eu acho muito estranho. Eu fico observando, não falo nada. Quem sou eu para falar alguma coisa, se o próprio pastor não falar nada? Mas acho muito estranho. Então, Jesus, ele é muito estrategista, ele é sábio, ele é a própria sabedoria. Ele subiu ao monte e se assentou. E as multidões ficaram na descida do monte. Lembrando que a gente está falando de 2000 e tantos anos atrás. Ele não tinha caixinha de som não, meu irmão. Era na voz. Então aqui ele usou de estratégia. Ele sentou numa posição em que a multidão ia ficar abaixo dele e à frente. E ele falar e o vento ia ecoar a voz dele. O nosso Senhor é maravilhoso, meu irmão. E ele fala, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Nós temos que pedir a ele entendimento, sabedoria. Olha, nas minhas orações eu peço sempre a Deus sabedoria. Sempre. Sempre eu peço a Deus sabedoria, direção, entendimento, discernimento, para que ao momento que eu for abordado e confrontado, eu ter o que falar. Ou na hora de eu evangelizar, eu falar de Jesus para as pessoas com autoridade.
com firmeza. Então, capítulo 5 de Mateus, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram a seus discípulos. Ou seja, o pastor Jesus ficou pronto para pregar e os obreiros, que são seus discípulos, ficaram ali junto dele. Jesus usou de estratégia para atrair as multidões, agora ele vai entrar com o principal, que é a palavra dele. A cura não é o principal. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu. O endemoniado foi liberto, morreu. O cego voltou a enxergar, morreu também. Mas aquele que recebe a palavra dele vive eternamente junto com Cristo. Então, ele atraiu as pessoas, usou de estratégia e agora vai entrar com a palavra. Agora vai ensinar e exortar o povo como é que se vive de acordo com seus preceitos e mandamentos. E no verso 2 ele diz assim: ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados, ou seja, feliz, a palavra bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Certa feita me peguei pensando, meditando nesse verso. O que Jesus queria dizer com humilde de espírito? Existem dois tipos de humilde. O de espírito, que é aquela pessoa que é natural a humildade dela, não é nada forçado. Você não vê uma árvore de manga, uma mangueira, fazendo força para nascer uma manga. Não, nasce naturalmente. Porque é natural dela aquilo ali. A mesma coisa é a pessoa que ela é humilde de espírito. É de dentro dela. Ela não precisa forçar a barra e mostrar para as pessoas uma suposta humildade que ela não tem. Ela é humilde de espírito. E o outro humilde que existe é o humilde da boca para fora. Aquela pessoa que sabe que tem que ser humilde, mas não consegue ser. Fala e acha bonito, até certo, a humildade, mas não consegue viver o que prega, o que fala. Então, dois humildes, o apenas da boca para fora e o humilde de espírito. Então Jesus atraiu o povo com milagres e agora está entrando com o principal, que é a palavra dele. E já começou ensinando: olha, feliz, meus filhos, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você é uma pessoa que não consegue perdoar, você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa prepotente, você é uma pessoa arrogante, soberba, altiva, há tempo de você se arrepender, há tempo de você se humilhar aos pés do Senhor. Ore a Deus para Ele mudar essa sua postura e para que você se converta de fato, de verdade. Verso 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E esse chorar aqui não é a pessoa que derrama lágrima de crocodilo, não. É a pessoa que se rende aos pés de Jesus. Que a Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que... os que semeiam com lágrimas colherão com júbilo, com alegria. Está semeando com lágrimas, plantando o bem com lágrimas ali aos pés do Senhor, se esforçando a praticar a vontade de Deus. Você vai colher com júbilo. Isso é promessa de Deus, não é promessa da instituição no qual você congrega, não. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra prometida. A terra é o reino de Deus. Nós temos que ser pessoas mansas, sensatas. Não estou dizendo, nem sou hipócrita em falar que nós não estouramos. Não, tem momentos que nós estouramos, porque somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que estar nos policiando para que venhamos ser pessoas mansas, controladas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus não falou bem-aventurado o que quer a justiça. Não. Ele falou o que tem fome e sede. Uma coisa é você comer, degustar de um determinado prato quando você já estava sem fome ou já estava saciado. Ou você come apenas para sentir o sabor ou para agradar alguém ou não fazer desfeita de alguém que te ofereceu.
Outra coisa é quando você está com fome. É diferente o jeito que você come. Às vezes parece até que você come sem educação, com tanta rapidez. Você bebe, quando você está com muita sede, você bebe com rápido. E as pessoas podem até te julgar ou interpretar que você é mal educado. E assim é na nossa fé. Quando você tem fome e sede de justiça, os religiosos que estão ali acomodados ficam escandalizados. Nossa, mas fulano, irmão, não precisa agir assim. Precisa sim. Jesus falou que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você é uma pessoa que não consegue ter misericórdia do seu irmão, você não consegue ser compassivo com as pessoas lá fora, você não vai alcançar a misericórdia de Deus. Se você não consegue perdoar, você também não vai obter o perdão de Deus. Não interessa o que fizeram contra você. E eu sei que você está pensando, porque você não sabe o que me fizeram. Eu sei que você está pensando isso, mas não interessa. Para que eu alcance a misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso. Para que eu alcance o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui pregando falsas ilusões ou fantasias. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Como é que é o seu coração? Quer ver? Olha que glorioso esse salmo aqui. Se eu não me engano, é o Salmo 15. Isso. Salmo de Davi. Ele pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele mesmo responde: o que vive com integridade e pratica a justiça, aleluia, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao soberbo, ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, ou seja, não empresta seu dinheiro com suborno, com juros, nem aceite suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, voltando aqui para o Evangelho de Mateus, nesse capítulo 5, nesse versículo 8, ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É esse aqui, como diz lá no Salmo 15, é que vai ver a Deus, é que vai habitar no tabernáculo eterno do Senhor. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos que ser pessoas pacificadoras. Nós não podemos colocar lenha na fogueira. Ficar incitando as brigas, incitando o mal, incitando a discórdia, incitando a fofoca. Aqui são, para mim, são os 3 principais versículos para poder encerrar. Relembrando, Jesus foi estrategista. Ele curou, libertou, operou milagres. Aí aquela multidão foi atraída e ele entrou com a principal. Agora ele vai falar: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Às vezes, o crente, ele é perseguido, ele sofre situações, consequências, e fala: glória a Deus por isso. Mas não é glória a Deus não. Muitas das vezes é porque ele está colhendo o que ele plantou. Está sendo... estão indo contra ele porque ele fez algo de errado.
Você não está sendo perseguido por causa da justiça. Pelo contrário, você está sendo perseguido por causa da sua injustiça. E Jesus fala que bem-aventurado, ou seja, feliz, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz os perseguidos por causa da justiça. Feliz aquele missionário que está lá no Afeganistão, está lá no Egito, está lá no Marrocos, está lá na Índia, escondido, está lá em Cuba, pregando escondido. E quando ele é descoberto, começa a perseguir ele, corre risco de vida. Esse é bem-aventurado, que é por causa da justiça. Jesus afirma que desse é o reino dos céus. Bem-aventurados sois. Olha o que Jesus fala, igreja. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Felizes serão vocês quando por minha causa vos perseguirem, caluniarem vocês, mentindo e disserem mal contra vocês. E quantos de nós passamos por isso? Levantam falsos testemunhos contra nós, mentem ao nosso respeito. E dói, dá vontade de ir lá e reagir na força do braço, porque somos seres humanos. Mas Jesus falou que nós temos que ficar felizes. Quer ver? É o que ele fala no verso 12. Regozijai-vos e exultai. Olha como a fé cristã ela é loucura e anda na contramão do mundo. Jesus está me ensinando e falando para o povo que eu tenho que ficar feliz, regozijar e exultar quando mentindo disserem todo mal ao meu respeito. Me fala se isso não é loucura, não é na contramão do mundo. Porque é grande. Isso é palavra de Jesus. Lembrando, Jesus foi estrategista. Ele operou milagres, chamou a atenção da multidão, agora entrou com a palavra. Porque é grande. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não é no meio da diretoria da tua igreja, não. Em meio aos pastores, é nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, meu irmão, minha irmã, tenha e saiba usar de estratégia como o nosso Senhor fez. Haja com sabedoria. Vá ao pecador e fale do Jesus que cura, do Jesus que liberta, que levanta paralítico. Atraia a atenção dele, mas não deixe de oferecer o principal, que é o alimento, que é a palavra de Deus. Tá bom? Próxima quarta-feira agora vamos gravar mais um vídeo, que é a terceira carta de Apocalipse. Terceira igreja, que será para a igreja em Pérgamo. Eu e a minha esposa Poliana estaremos aqui gravando o vídeo, tá bom? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Te peço mais uma vez, nos ajude compartilhando, curta o vídeo, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.